Boa noite a todos, né, em nome do grupo. Essa mesa de hoje promete. Já vou logo dizendo, viu, gente? Os mestres são esses três, viu? Eu sou só coadjuvante. Só estou aqui para aprender igual a vocês. Vocês estão me ouvindo? O áudio está chegando? Sim, Beca, com certeza. Deu uma travada agora. Foi minha internet. Já estou vendo algumas pessoas que estavam nas apresentações de trabalho. Agna estava, não foi, Agna? Muito bom, gente. Muito legal. Vamos dar mais um tempinho aqui para a gente começar, tá bem? Sei que já é 7 horas da noite, somos quase ingleses, né? Com o horário. Minha noite não está suportando. Gente, eu vou deixar só o meu áudio aqui, porque a minha internet não está se comportando, a minha imagem e o meu áudio. Felizmente. Vou dar umas travadinhas aqui. Ok, Beca. Simbora, pessoal. Já estamos com 65 pessoas na nossa sala. Que coisa boa. Hoje o dia vai ser bom demais. Gabriela, você viu que é aqui embaixo que projeta do compartilhar arquivos. Se tiver em PDF, fica ainda mais fácil. Aí tu vem aqui e coloca em adicionar arquivos, ok? Oi, Yuri. Eu entrei numa função que é compartilhar conteúdo. E aí aqui tem compartilhar aplicativo / tela. Eu acredito. Beleza, pronto. Pode ser também. Tá, beleza. Vou só fechar aqui algumas coisas e já vou abrir a apresentação, tá bom? Beleza. Deixa eu fazer primeiro a apresentação. Cadê Danilo? Que não abriu ainda a câmera. Eu tô por aqui, mas tá dando uma falha no vídeo. Tá me ouvindo? Sim, Danilo. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Já tentei de 3 formas aqui. Abrir, mas não deu, né? Não. Não foi. Beleza. Gente, eu queria saber de onde vocês são. Coloquem aí no chat de qual parte do Brasil vocês são, por favor, para a gente ter mais ou menos o feeling de onde vocês são. Recife, Guarulhos, Ceará, Campina. Petrolina, Campina. Yuri, melhor professor, gostei. Recife, Petrolina, Recife, Juazeiro, Rio Grande do Norte, show de bola. Paredão, Bahia, montadas. Muito legal, gente. Ó, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês uma
votação, tá? Sobre qual engenharia vocês fazem, tá? Para só ter um perfil de vocês, tá? Se é civil, se é mecânica, se é química, se é elétrica, se é produção. Inicial, gente, marquem aí. Olha a elétrica aí ganhando. Elétrica e mecânica. Show de bola, gente. Show de bola. Show de bola. Ou seja, mais ou menos o nosso perfil era mais ou menos o que nós estávamos esperando mesmo, né, gente? Não é Marcelo, Gabi e Danilo, principalmente as pessoas de mecânica e elétrica, né? Ou seja, e civil também, isso é importante também para a gente saber qual é o nosso perfil que nós estamos aqui também, tá? Gente, muito obrigado, tá? Show de bola! Olha aí, Danilo. Danilo, é show de bola aí também, viu? Já está, os fandoms aqui já estão atuando, tá? Gente, boa noite a todos mais uma vez. Já estamos com 92 pessoas, tá? Que bom, gente. Boa noite a todos, tá? Vamos começar a nossa mesa redonda, o nosso ciclo de palestras sobre refrigeração e condicionamento de ar do nosso primeiro congresso de engenharia online do grupo Ser Educacional, tá? Gente, hoje temos aqui 3 pessoas sensacionais, certo? Nós temos a Maria Gabriela Lira Rangel, engenheira química, formada pela UFPE e pela Universidade de Valladolid, tá? Com mestrado em engenharia mecânica, tá bom? Atualmente, ela é professora do IFAL Campus Maceió. Obrigado, professora Gabriela. Eu que agradeço, Yuri. Agora, nós temos também o professor Marcelo, que ele é químico industrial, formado pela Universidade Estadual da Paraíba. Ele tem mestrado em engenharia química. Atualmente, ele é docente da Unifavip. Professor Marcelo Alves Teotônio, muito obrigado, professor Marcelo. Obrigado, Yuri, obrigado pelo convite, já de antemão, agradecendo a Yuri, a Danilo e a Maria Gabriela. Show de bola! E por último, e não mais importante, o nosso coordenador de curso e amigo nosso também, professor Danilo Emídio, tá? Engenheiro químico, mestre e doutor também em engenharia química. Atualmente, ele é coordenador dos cursos de engenharia da Uninasal Paulista. Muito obrigado, professor Danilo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui nesse primeiro congresso de engenharia. Saudações ao pessoal do Paulista, aí já vi muito comentário dos alunos.
Obrigado, Yuri. Obrigado, Gabi, Marcelo. Acho que vai ser uma noite muito proveitosa e vamos iniciar segundo dia de congresso aí com o pé direito. Vamos embora, gente. Gente, olha só. O nosso congresso hoje, eu vou aqui pegar o nosso... E, claro, gente, quem vos fala aqui é o professor Yuri Souza e Silva. Alguns conhecem aqui, alguns conhecem da graduação presencial das Graças, do EAD também, engenheiro químico, mestre e doutor também em engenharia química. Obrigado, professor Yuri. Obrigado, professor. Valeu, gente. Vamos hoje começar. Onde está a nossa tutora também, Rebeca Coelho. Estou aqui, deixa eu ver se agora a internet coopera, né, para que as pessoas possam me visualizar. Engenheira mecânica, formada pela Uninassal, tutora dos cursos de engenharia mecânica do EAD do Grupo C Educacional. Muito obrigado, Rebeca, que é nossa moderadora de hoje. Obrigada a vocês, né? Vou estar aqui acompanhando. Qualquer pergunta que vá surgir dos nossos participantes, eu vou anotar. E ao fim da palestra, a gente abre a roda para que as perguntas sejam repassadas a vocês. Ok? Show de bola. Gente, como é que vai funcionar a nossa apresentação, tá? Nós iremos começar com a professora Maria Gabriela, depois o professor Marcelo, por último, o professor Danilo, em uma ordem lógica, tá? Ao longo, nós iremos pontuando alguns temas, tá, gente? O nosso tema principal, tá, é processos de refrigeração e condicionamento de ar, além das inovações e desenvolvimento sobre a refrigeração e condicionamento de ar, ok? Gente, uma boa noite a todos e que nós tenhamos uma noite bastante proveitosa. Gente, 106 pessoas simultâneas e vai ser show de bola. Vamos lá, Gabriela. Yuri, você consegue me ouvir bem? Sim, tá ótimo, Gabi. Beleza. Vou projetar a tela, eu perco vocês de vista, né? Mas aí vou colocar, fiquem bem à vontade, né, para fazer as perguntas aí para a Rebeca. A Yuri também vai estar intermediando, né, Yuri? E os demais Isso, Gabi, com certeza. Pronto. Pessoal, eu me chamo Gabriela, né? Eu sou professora Gabriela, já fui professora da Uninassal, atualmente eu sou professora do Instituto Federal de Alagoas, do campus Maceió, e recebi esse convite, né, de participar desse evento tão importante, né, e desse grupo que eu tenho tanto carinho, né, que eu passei uma fase da minha vida tão boa lá como docente, né. Eu conheço já Yuri, Danilo e Marcelo, já tive, né, o prazer de estudar e trabalhar com esses colegas, e a gente, quando o Yuri fez o convite, né, eu lembro que a gente teve uma primeira reunião, e a gente discutiu o que seria legal, né, para um grupo tão multidisciplinar, né? Yuri fez a votação e aí tinha engenheiro civil, graduando em engenharia civil, engenharia mecânica, elétrica, química, e aí eu, né, junto com os outros colegas, a gente achou, vamos falar uma coisa que seja, assim, que todos consigam acompanhar, né? Então, hoje, o objetivo da gente era realmente perpassar por temas que envolvem a refrigeração, né? Vocês vão ver que a minha apresentação, ela é uma
pré-refrigeração. São alguns aspectos que eu trago em consideração para que a gente possa entender melhor, né, como se dá esse processo. Será que a refrigeração é só chegar lá e instalar o ar-condicionado? Será que tem uma posição legal para instalar esse ar-condicionado? Será que a minha edificação influencia, né, nesse sistema de refrigeração? Então, são algumas coisas que eu já venho trabalhando há algum tempo, né, como orientadora de pesquisa e também como pesquisadora, tá? Então, o meu tema que eu trago hoje, né, essa minha contribuição, é nos mecanismos de transferência de calor em edificações, porque tem tudo a ver com a refrigeração, né? Dentro desse universo, eu separei 3 pontos principais, né? A transferência de calor em edificações, quais são os principais mecanismos? Condução, convecção, radiação. Quem já estudou, né, a disciplina de transferência de calor já tem, né, esses mecanismos de transferência, quem já foi aluno de Yuri, ou já foi aluno do Danilo também, né, já estudou isso com eles, e falar um pouquinho sobre o circuito térmico, que ele é análogo ao circuito elétrico, né, mas aí a gente está trazendo não uma corrente elétrica, mas sim um fluxo de calor atravessando a minha edificação, certo? Eu quero que vocês façam eu vou começar, antes de começar, na verdade, a passar os slides, eu queria que vocês fizessem um exercício, né? Queria que vocês se imaginassem, tá? Meio-dia, tem gente de São Paulo, né? Talvez. São Paulo tem seus dias de calor também. Mas eu queria que vocês se imaginassem assim, meio-dia, no Nordeste, talvez numa praia, certo? E aí você vai para uma edificação, um abrigo, assim, um local que você não está diretamente sobre a estação do sol, certo? E aí eu queria que vocês imaginassem 2 situações. Primeira situação, em que é coberta o telhado, ele é uma telha, tá, de zinco, uma telha metálica, e uma outra situação que você tenha um telhado verde, tá? Aqueles telhados que agora você vê bastante, né? Com aquela vegetação em cima, que ela é bem rasteirinha e bem densa, né? Vocês acreditam que vocês teriam a mesma sensação térmica nessas 2 situações? Yuri, ajude. Ou alguém que possa me ajudar também, não sei. Não sei, Gabi, e aí? E aí? Vou deixar essa pergunta e a gente vai discutindo ao longo da apresentação, certo? Bom, Beleza. Vou deixar aí para Eu vocês. tenho certeza, por experiência própria, morando aqui em Recife, em Olinda, no caso, que a telha de aço não vai ser uma experiência legal, não. Então, vamos lá. Então, o que é o calor, né? Qual é a definição de calor para a gente? Na verdade, quando a gente fala até de transferência de calor, né, a gente está falando de um fenômeno de transporte, né? E o que a gente está transportando? A gente transporta energia, só que é uma energia térmica, né? Então, o calor é a energia térmica que ela está em trânsito. E essa energia térmica, ela tem uma origem, tá? Um gradiente espacial de temperatura, certo? E esse gradiente de temperatura, percebam, ele é a força motriz desse fluxo de calor. Ou seja, se há transferência, né, eu transfiro o quê? Eu transfiro energia térmica, né? E essa energia térmica, ela só está em trânsito uma vez que eu tenho uma diferença de temperatura, tá? E esse calor, ele pode ser transmitido através de 3 mecanismos principais, certo? Condução, convecção ou radiação. Às vezes, de forma individual, ou, na maioria das vezes, nos casos reais, de forma combinada. Tá? Então, nas nossas edificações, de um modo geral, a gente tem uma combinação desses fatores. Né? E que locais de edificação estão sujeitos a esse fluxo de calor? Né? Então, todas as fronteiras da minha casa estão sujeitas a isso. Por exemplo, todas as paredes, por exemplo, o teto da minha edificação e também o piso dessa minha edificação, certo? Aí eu quero fazer uma outra interpretação aqui com vocês, né? Vocês já se depararam na seguinte situação: vocês chegam cedo para uma aula, não agora, e aí você chegou bem cedinho, o ar-condicionado estava ligado, estava tudo, né, funcionando bem na sala, e você estava sozinho, então a sala estava numa temperatura estável, e aí
colegas e se percebe claramente na sua capacidade. E sempre aquele ar-condicionado, ele tá, você não sente a mesma né? Será que tem a chegada do colega? O que será que esse colega traz consigo? Né? Será que abrir a porta da sala, né, para que os estudantes entrem na sala, será que isso influencia? Será que quando o professor da disciplina data show, será que tem alguma coisa aí naquele funcionamento daquele equipamento que influencia nessa sensação? Tá? Então, assim, estudar refrigeração, é preciso que você entenda, primeiro, quais são os parâmetros construtivos do teu ambiente. Eu costumo dizer que uma edificação é projetada, você vai, quem é dessa área, né? Projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, hidráulico, mas entender também que esse material, além de ser resistente, além de ter as capacidades, né, de estruturais que ele necessita, mas que ele também ofereça, né, uma eficiência energética para a minha edificação. Né? Então, ter esse olhar, né, como essa edificação ela é construída, né, como a escolha material vai influenciar diretamente no custo de manutenção dessa edificação. Né? Então, assim, percebam que você fazer um projeto, né, do zero, tá? Não estou nem falando de instalar ar-condicionado, estou falando de construir ali, né, levantar as paredes e fazer realmente a construção. Perceba que até o próprio material que você vai utilizar pode influenciar diretamente na quantidade de calor que entra ou que sai, né, dessa edificação, a depender do clima. Eu queria que também a gente fizesse uma análise, pessoal, para sempre o calor entrando, tá, na edificação. Claro que em locais onde o clima é mais frio, né, a gente tem uma situação que pode ser contrária, né? Um calor sendo gerado dentro da edificação, e aí ele saindo dentro dessa edificação, perdendo calor para o ambiente. É só pensar de maneira contrária. E a diferença de calor é o clássico, é a condução. Né? Essa condução, ela é uma propagação de calor entre partículas adjacentes, ou seja, é preciso ter contato físico. Tá? Então, essas partículas, elas passam essa energia, né, e ela se dá ao longo ou de um sólido ou de um fluido estacionário, certo? Então, a própria proximidade entre as moléculas faz com que você consiga passar esse energia térmica. Tá? Existe uma equação de governo, tá, que rege esse processo de condução, tá? É a equação de Fourier, tá? A equação de Fourier está sendo apresentada aqui, e ela define da seguinte maneira: o fluxo de calor, ele é igual à condutividade térmica do material, que você está fazendo a condução através do qual, né, Gabi, está sendo conduzido. Oi? O slide não está aparecendo. Pronto, beleza. Fico no aguardo aí se tiver qualquer outra enfim, intercorrência, certo? Então, vamos lá, retornando. Então, o primeiro mecanismo é a condução de calor, tá? Então, o fluxo de calor que atravessa uma parede ou um meio, tá? Ele vai ser igual à condutividade térmica desse meio, igual, vezes a diferença de temperatura, tá? Esse gradiente, lembra do gradiente de temperatura, que é a força motriz desse movimento, e inversamente proporcional à largura dessa parede, tá? Então, percebam, quando eu falo que o material que se constrói, né, a parede, eu estou falando parede, gente, porque eu trouxe para a visão da edificação, mas percebam que isso pode ser aplicado a um reator, a um tanque, tá? Dentro da indústria, um tanque de armazenamento, certo? Então, assim, o processo de condução, ele vai estar associado a essa condutividade térmica, tá? Então,
diferentes materiais apresentam diferentes condutividades térmicas. Inclusive, um mesmo material pode ter condutividade térmica diferente, a depender da temperatura na qual você está trabalhando com esse material, certo? Então, dentro do ponto de vista da construção, né, se eu escolho, né, um bloco maciço, se é escolhido, perdão, um bloco de concreto ou uma alvenaria, né, é diferente. Né, diferente essa quantidade de calor que vai fluir através do ambiente, porque eu acabo, né, alterando, né, a condutividade térmica do meio. Né? Outra coisa também que é importante é essa largura e, claro, uma parede, né, que você tenha de 10 centímetros de largura vai oferecer uma determinada resistência a esse fluxo de calor. Mas uma parede de 20 vai ter uma resistência maior. Né? Então, aqui tem mais ou menos um esquema. Imagina que isso aqui é o meio pelo qual se vai propagar a transferência de calor. Tá? Então, existe uma diferença de temperatura. Lembrando que o calor ele vai fluir da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Tá? Então, por isso que aqui a gente está vendo essa queda aqui, né? Tá? Então, eu saio do exterior, onde eu tenho uma temperatura mais elevada. O interior tem uma temperatura mais baixa. Então, aqui eu inicio um fluxo de calor. Até quando? Até quando esses dois ambientes eles cheguem numa coisa que a gente chama de equilíbrio térmico. E aí, o que se entende por equilíbrio térmico? É quando já não há mais força motriz, tá, para que esse movimento ocorra. Então, as minhas temperaturas elas tendem a se igualar. É a mesma coisa de eu pegar uma xícara de café agora, no início da apresentação, e aí, em algum momento, essa xícara, né, a temperatura daquele café, ela vai se estabilizar com a temperatura do meio. Né, ele vai acabar perdendo o calor, tá? Então, aqui, primeiro mecanismo, condução. Segundo mecanismo é a convecção, é a propagação de calor que envolve um fluido e uma superfície sólida, no qual o fluido ele está em movimento. Então, aqui, diferente da condução, eu tenho o movimento do fluido, tá? E aí, a minha convecção ela pode ser dois tipos, a natural ou a forçada. Imagina a natural como, por exemplo, a brisa, tá? Uma corrente de ar que passa com determinada velocidade. E aí, imagina a forçada como um ventilador, o cooler do ar-condicionado, perdão, do computador, aquele coolerzinho, aquela ventoinha que fica, né, quando eu começo a rodar, por exemplo, uma simulação muito pesada no meu computador, eu começo a utilizar muito, né, da capacidade do computador, então eu preciso, né, colocar ali um ventilador para que essa temperatura, ela diminua. Tá? Então, o meu fluxo de calor... Oi, outra vez? Eu posso fazer uma intervenção aí? Gente, nos nossos sistemas de refrigeração, como eu tenho um fluido que está trocando calor, nós temos bastante convecção a isso. Por quê? Eu tenho um fluido que está em movimento, tá? Ou seja, o nosso fluido que está que está trocando calor constantemente, ou seja, nós aí temos bastante convecção, tá? Ou seja, nós sempre vamos associar convecção, tá? Com este fluido, gente, tá? Se eu tenho fluido que está em movimento e eu tenho essa troca de calor com este fluido, eu sempre vou associar isso com convecção, beleza? Valeu, Gabi. Perfeito, Yuri. Então, vamos lá. Gente, esse né, o meu fluxo de calor, essas duas linhas daqui, ele está dizendo que ele é por unidade diária, tá? Então, eu estou fazendo todas as minhas contas por uma quantidade diária estabelecida, pré-estabelecida, certo? Então, vamos lá. Ele vai depender desse H, e o H é o coeficiente de convecção, e aí tem tudo a ver com o que o Yuri fez, o apontamento dele, certo? Então, esse coeficiente de convecção, ele muda, tá? Então, ele é um coeficiente para um gás, a convecção natural, certo? E se for uma convecção forçada, esse mesmo gás pode oferecer um H,
tá? Maior, certo? E também depende da diferença de temperatura da superfície sólida, certo? Com o meio fluido que está se movendo ali através daquela superfície, certo? Mais para frente, a gente tem o terceiro e último mecanismo, que é a radiação. A radiação térmica é a energia emitida por um corpo de temperatura não nula, né? E a gente fala não nula na escala, né, na referência a Kelvin, tá? Então, esse fluxo de calor por radiação, ele depende, né, entre outras coisas, da emissividade do meio, né, a emissividade dessa superfície, a constante de Boltzmann e também de uma diferença dos quadrados das temperaturas da superfície e da temperatura do entorno, certo? E aí, dentro da edificação, onde a gente consegue encontrar esses mecanismos, certo? Eu vou começar de trás para frente. Durante o dia, eu tenho radiação, né? Radiação solar, a depender, claro, da hora do dia, eu vou ter o sol. Opa, aqui saí, perdão. Vou voltar já, viu, gente? Perdão. Deixa eu... Ih, peraí. Só um minuto. Isso é assim mesmo, viu, gente? A gente vai aprendendo. Tá? A primeira vez que eu estou usando a plataforma, mas vamos lá. Então, É assim mesmo. então, Gente, essa casinha aí tá show. tá show, né? Tá bem simplesinha. Então, vamos lá. Eu tenho, ao longo do dia, o Sol modificando, ou seja, ele se move, né? Então, ele chega com uma inclinação, quando ele está mais ou menos ali nas 12 horas do dia para a gente, né, que está aqui mais por cima, próximo da linha do Equador, ele está quase ali na perpendicular, né? Então, e aí ele vai modificando essa inclinação. E, claro, a inclinação dessa radiação solar, e aí combinada com a inclinação da minha superfície, que nesse caso poderia ser, por exemplo, o telhado da casa, então eu vou ter uma dessas componentes exercendo, né, entrando a radiação no meu telhado, certo? Outra coisa que eu posso ter é o ar, tá, que envolve essa minha edificação. Aqui fora tem uma temperatura muito elevada, tá? Então as médias de temperatura do local que você está analisando também vão influenciar, certo? Outra coisa que vai influenciar é esse material, né? Então, o material que eu vou construir a parede da edificação, né, o material que eu vou estar utilizando também vão servir, né, como um parâmetro para determinar a quantidade de calor, por exemplo, que está sendo conduzida para dentro dessa edificação. Uma vez que eu junto todas essas contribuições, né, todos esses mecanismos, eu tenho a quantidade de calor que entra na edificação, né? Então, assim, eu queria fazer com vocês uma analogia, né? Eu vou deixar esse slide, eu não vou passar não, mas lembrem daquela lei lá da elétrica, em que você relaciona a diferença de potencial, resistência elétrica e corrente elétrica. Então, se eu tiver uma diferença de potencial, tá, entre dois pontos, certo? Eu posso ter uma corrente elétrica e a magnitude dessa corrente elétrica vai depender diretamente da resistência elétrica do meio, tá? Então, valia essa lei que era ΔV igual a R vezes I. Muito parecido, tá? De forma muito semelhante, eu tenho que a diferença de temperatura, né, ela vai originar também um movimento de energia, mas não é uma corrente elétrica, tá? É um fluxo de calor, certo? Então, para mim, a minha analogia, o que seria a diferença de potencial lá no circuito térmico? Seria a diferença de temperatura, né? O que seria a corrente elétrica para mim no circuito térmico? Seria o fluxo de calor. E aí, o que seria a resistência elétrica é o que a gente chama de resistência térmica, tá? Então, aqui, ó, se eu tiver uma diferença de temperatura entre dois pontos, a temperatura de T1 sendo superior à temperatura de T2, eu vou ter um fluxo de calor entre T1 e T2, tá? E aqui, no meio, eu tenho uma resistência térmica a este movimento, ou seja, quanto maior seja essa resistência, menor vai ser o meu fluxo de calor, certo? Então, utilizei só a lei, pessoal, de Fourier, tá? Peguei só para a condução de calor. Eu posso pegar também para a convecção e, analogamente, para a radiação, certo? Então, eu inverti, eu coloquei aqui, só dividi, tá?
Deixa eu voltar aqui. Eu só fiz passar para o R para baixo, tá? Então, eu tenho que corrente elétrica é diferença de potencial dividido por resistência, tá? Então, aqui eu tenho o fluxo de calor, dessa vez eu não dividi pela área, estão vendo? Então, não está com 2 tracinhos, ele está simplesmente o Q, certo? Então, quando eu rearranjo a minha equação, eu tenho, nessa fórmula aqui, eu tenho que Q, né, análogo à corrente, ΔT análogo à diferença potencial e ΔX sobre Ka análogo à minha resistência, certo? Então, aqui eu entro com o conceito de resistência térmica, certo? Então, é preciso que a gente perceba, né, que essa resistência, ela pode ser tão maior ou tão menor quanto eu queira, e aí eu consigo fazer isso, essa alteração, modificando esses 3 parâmetros daqui, para o caso da condução, certo? Então, no problema da parede plana, né, que é esse problema em que eu considero os diferentes materiais que compõem a minha parede, se eu tenho alvenaria, se eu tenho concreto, se eu tenho alvenaria e uma outra camada de revestimento, se eu tenho uma cerâmica, né, se eu pinto, né, o meu telhado numa cor mais clara ou mais escura, eu também altero, né, a minha condução de calor, minha transferência de calor, certo? Gabi? Oi, pode falar. Posso fazer mais um comentário? Deve, fique à vontade. Gente, isso que a Gabriela falou é fundamental, principalmente para o nosso projeto de refrigeração. Gente, para quem trabalha principalmente com refrigeração, precisa conhecer a NBR 16401. Para a gente conseguir dimensionar isso, a gente tem que saber todos esses parâmetros que ela está falando aí. Todos esses parâmetros de carga térmica, gente. Carga térmica de uma parede leste, oeste, sul, norte, do fundo, do teto, isso é fundamental, gente. Ou seja, para a gente saber a nossa carga térmica total, que indica a nossa NBR, principalmente de refrigeração, a gente precisa saber fazer todos esses cálculos que a Gabriela está aí falando, gente. Ou seja, isso é fundamental para a gente conhecer isso. Ou seja, é isso mesmo, Gabi. Pode seguir. Perfeito, Yuri. Obrigada. Então, assim, até se você começar a estudar uma parede, eu sempre faço essa reflexão com os estudantes, olhem para o lado, olhem para a parede, ali onde tem, geralmente nas salas de aula, né, sempre tem janela, por questão de ventilação, mas sempre dá o exemplo que tem só uma parte de janela, às vezes é uma parede inteira com essa até quando você muda o material, perceba, vai modificar, né? Então, eu tenho, ali onde eu tiver vidro, eu vou ter que utilizar, vou ter que considerar a condutividade térmica do vidro, né? Onde eu tiver alvenaria com revestimento. Então, aquilo ali, ele vai te dar e qual a magnitude dessa resistência à transferência de calor, certo? Outra coisa legal de notar são as cobertas, né? Então, tem muito estudo na área de cobertas, de como é relevante fazer esse estudo, né, para economizar energia, tá? Então, assim, simples fato de você pintar de branco, tá, já faz uma diminuição, dependendo, né, da magnitude desse seu telhado, né, dependendo de uma série de fatores, mas assim, já pode fazer uma diminuição significativa, né? Então, cobertas que sejam essas cobertas que são assim um sanduíche, né, entre materiais e com material isolante, né? Então, cada uma dessas cobertas vai oferecer claramente
né, uma resistência a essa passagem de calor, porque também elas têm, além da emissividade diferente, né, eu também posso ter propriedades, né, de condução através da coberta, certo? Outro ponto que aí eu trouxe, Yuri, eu sei que a gente vai ter um momento, né, específico, mas lembra quando eu falei daquele exemplo de entrar na sala de aula, né, à medida que as pessoas forem entrando na sala de aula, você percebe, né, que aquela temperatura não está mais tão agradável ou tão frio, né, ali, do que no início, quando você estava lá sozinho na sala, é porque nós dissipamos calor, né, nós liberamos calor. Então, cada pessoa tem uma liberação média, né, de calor. Então, isso é normatizado também, tá? E aí, você também libera calor em função da atividade que você está fazendo. Se você estiver sentado no teatro, é um tipo é uma magnitude, né? Se você estiver praticando esportes, então isso aqui já aumenta bastante, tá vendo? Então, se você compara esses dois valores, né? O homem adulto sentado no teatro, né? 115 watts, né? Essa taxa típica, tá, gente? São a média, né? E aí, quando ele está no ginásio, na academia, praticando esporte, essa taxa lá realmente aumenta muito, né? Então, assim, nós, por ter, né, o fato da gente ter a temperatura diferente da temperatura nula, né, também faz com que nós emitamos essa quantidade de calor, né? Então, dentro, né, de uma edificação, por exemplo, se você considerar um escritório, você precisa entender que ligar a impressora vai liberar uma taxa de calor, né, uma taxa de energia, uma potência, né, uma taxa de dissipação de calor, né, enquanto aquela impressora estiver funcionando. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar próximo de um projetor, de um data show, né, você sente realmente que a temperatura ali, localmente, ela aumenta, né, por quê? Porque esse tipo de equipamento, ele dissipa uma quantidade de calor realmente expressiva, tá? Então, é preciso que você caracterize também, né, essa edificação em função dos equipamentos que funcionam, que estão instalados dentro, tá? E na verdade, eu encerrava aqui nos equipamentos, mas assim, PC, né, que eu não estou trazendo aqui BTU, não estou trazendo ciclo de Rankine, não estou falando de ciclo de refrigeração termodinâmico, mas eu estou falando de parâmetros que influenciam diretamente, né, na escolha ou no custo, né, associado ao sistema de refrigeração, tá? Então, trouxe aqui só, assim, realmente era um bate-papo, né, sobre esses fatores, tá? Então, as principais referências realmente foi o livro de transferência de calor, o Incropera, e aí eu consultei também a NBR 16.401, tá? Agradeço pela atenção de vocês, eu me coloco à disposição para tirar dúvidas, para a gente conversar também, né? Aqui está o meu e-mail, então fiquem à vontade, sempre que necessitarem, tiverem alguma dúvida, podem colocar aí, entrar em contato comigo. E é isso, queria aproveitar o momento para agradecer o convite, né? E dizer que para mim é um prazer estar aqui com vocês e dividindo, né, esse momento, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Foi muito legal. Ou seja, algumas vezes nós não enxergamos onde nós aplicamos essa parte teórica, né? Mas isso é completamente aplicável à nossa realidade, né? Gabi, eu tenho aqui algumas perguntas. Olha essa pergunta aqui do Eric. Olha que legal. Muitas perguntas, né, Yuri? O pessoal participou bastante. Muitas perguntas aqui, não parou. Olha só, Gabi. Parede com cimento e com gesso tem muita diferença no fluxo de calor? Quem fez a pergunta, Yuri? Foi o Eric. Oi, Eric, boa noite. É muito interessante a tua pergunta e a resposta depende. Eu precisaria fazer a conta, né? Então, assim, eu posso dizer assim, Eric, o que é que a gente precisa para dizer para ti o que é mais efetivo, né? A gente precisaria saber
Por exemplo, quais são as propriedades térmicas desses materiais, né? Então, o que é que seria muito interessante? Condutividade térmica, né? Então, determinar a condutividade térmica, montar o sisteminha de fluxo de calor, que é um sistema análogo àquele sistema elétrico, e aí, na ponta do lápis, a gente percebe realmente qual seria o maior fluxo de calor, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Gabi, Deixa eu vai, fazer Beca, isso. fala. O Elcide Batista perguntou: a emissividade e a absorvidade necessariamente estão juntos quando relacionados à refletividade? Como era o nome do colega? Elcide Batista. Perfeito, Eucides. São propriedades térmicas associadas, né, a essa questão, desse mecanismo da radiação, né? Para que a gente consiga fazer essa pontuação, a gente precisa entender que vai chegar uma quantidade de calor, né, sendo